2023, mas um resultado preliminar do Revalida foi divulgado. E a partir daí, recebemos centenas de reclamações dos candidatos e outras milhares de reclamações que estão pelas redes sociais. A maioria dos médicos que tentam revalidar o diploma no Brasil são brasileiros, que por não terem conseguido uma vaga em uma universidade pública e por não terem condições financeiras para arcar com a faculdade privada de medicina aqui no Brasil, visualizaram essa oportunidade de ingressar em uma universidade em outros países, para depois de concluído o curso, realizar o Revalida e retornar ao Brasil. E muito simples entender o motivo dessa busca de estudar medicina no exterior. As vagas em universidades públicas aqui no Brasil são sempre escassas e a concorrência absurdamente elevada. Dessa forma, as vagas são ocupadas por uma pequena parcela dos bons alunos. Muitos outros bons alunos seguirão tentando por anos seguintes. Alguns conseguirão, mas outra grande parcela seguirá com boas notas, porém não sendo suficiente para ocupar uma vaga em universidade pública aqui no Brasil. Devemos parabenizar e dar todo o mérito para quem é aprovado, mas de forma alguma poderemos afirmar que quem não entrou em um curso de medicina em universidade pública é porque não teria capacidade de ser um bom médico. Existem mais vagas de medicina no ensino privado e a disputa por essas vagas se torna menor. Mas quantas pessoas você conhece que teriam condições de arcar com mensalidades acima de R$8.000? Nesse contexto, perceba que quando uma pessoa sai do Brasil para estudar em outro país, ela está buscando os seus sonhos e que muitas vezes é o sonho compartilhado de toda a família. E sim, também merece nossos parabéns pela coragem e determinação em buscar o seu espaço profissional. Mas não importa se o médico se formou na Argentina, Bolívia, Rússia, Japão ou Estados Unidos. Qualquer médico que seja formado em outro país, para atuar no Brasil, ele precisará se submeter a uma prova chamada Revalida, aplicada pelo INEP. Essa prova é aplicada em 2 etapas. A primeira delas é constituída de 100 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso aprovado, o participante irá para a segunda etapa. Já a segunda etapa é constituída de 10 simulações de atendimento, em uma sala semelhantemente a um consultório médico. Cada simulação tem um tempo máximo de 10 minutos para que o médico realize as tarefas solicitadas. Mesmo o médico saiba conduzir todo o caso, se ele não completar no tempo dos 10 minutos, aquela simulação é encerrada. E todas essas 10 simulações são filmadas, em média por 2 câmeras. Nessas salas estão presentes o ator, que realiza o papel de um paciente, mais outras pessoas da banca avaliadora. Nesse contexto, é fácil entender o grau de complexidade e de ansiedade que é gerado nos participantes. E apesar de tudo isso, o candidato precisa lidar com equívocos de parte dos atores selecionados pela banca, que sequer gravaram seus roteiros por completo. E com isso, ocultam informações importantes para a condução do diagnóstico médico justamente no momento de prova. Em dezembro de 2019, o Revalida virou lei, mas nem tudo foram flores. De forma extraoficial, uma terceira etapa foi acrescida ao processo. Sim, o valor de inscrição da prova se tornou desafiador para todos os candidatos, e nem todos conseguem custear essa prova. Na década passada, a primeira etapa custava em média R$100, saltou para R$410. Já na segunda etapa, o valor se tornou exorbitante. Para você ter uma ideia, na década passada era de R$300, saltou para R$4.106,09. Sim, o Revalida é disparado a prova mais cara do Brasil. Nem mesmo os cursos médicos que aplicam protocolos internacionais que oferecem manequins realísticos custa tão caro quanto o Revalida. E as reclamações dos candidatos não param por aí. Mesmo que o médico formado no exterior seja um especialista em outro país, como um cirurgião ou um pediatra, por exemplo, sua aprovação no Revalida vai dar o direito a exercer a medicina no Brasil como clínico geral. Nesse sentido, a prova do Revalida deveria conter exigências para contemplar o conhecimento de médicos generalistas. Porém, é comum encontrarmos questões e até mesmo simulações de atendimento com conteúdo para especialistas, o que dificulta a pontuação e, consequentemente, a aprovação dos candidatos. Outro fator de grande reclamação é o fato de inexistência de algumas tarefas na segunda etapa do Revalida. Ora, as tarefas são norteadoras para o candidato. E no momento da prova, se não existe tarefa, como exigir que o candidato realize e pontue na prova? Como esse item aqui, que solicitava que o candidato explicasse o comportamento do PSA.
um item que valia 1,2 e que, de acordo com a prova e os candidatos, não houve solicitação dessa tarefa. Já nessa outra simulação de atendimento, houve vários equívocos. Algumas atrizes já estavam tranquilas, em alguns locais de prova, elas já estavam sentadas. Então, como cumprir essa tarefa? O pior, que a nota 0 foi aplicada para muitos candidatos no resultado preliminar, que foi divulgado aí no dia 1º de fevereiro. Nesses outros itens, não existia uma tarefa de forma clara para o candidato. Não tem como adivinhar o que tem que ser falado na prova. Como nesse caso, que deveria informar o paciente que a ultrassom só poderia ser vista após determinado valor de beta-HCG. Não existia tarefa nem escrita e nem verbal através da paciente simulada, que é a atriz, para a execução dessa tarefa, assim como questionamentos sobre as situações que são permitidas o aborto no Brasil. Só nessa simulação que você viu, 30 a 35% da nota ficou impossibilitada de pontuar. Já nessa próxima simulação de atendimento, houve mais de 3 exigências equivocadas. Perceba que no gabarito preliminar foi solicitado que o candidato verbalizasse 4 itens para pontuar e depois aumentou, sem justificativa, para a exigência de 10 itens para pontuar, para receber a mesma pontuação. Perceba que no item 6, a exploração das características da dor, se o candidato explorasse em 4 itens, ganharia a nota como adequado, valendo 1,5. Na divulgação do padrão final, saltou de 4 para 10 itens, mantendo os mesmos 1,5. Nesse outro item, não havia impressos da prova que solicitasse diagnóstico diferencial. Segundo lugar, é que a maioria dos candidatos relatam que não houve essa tarefa de forma explícita solicitada pelo ator. E sim, muitos candidatos com a nota zerada no resultado preliminar. Então perceba que o item 11 dessa estação simulada solicitava a citação de diagnósticos diferenciais. E adequado seria o candidato que verbalizasse os 5 principais diagnósticos, valendo o total de 1 ponto. 10% total deste atendimento simulado. Porém, não havia tarefa nem escrita e nem verbalizada pelo ator, na maioria das estações de atendimento dessa estação. Nessa simulação, essa imagem foi entregue ao candidato como parte do exame físico. E mesmo que houvesse a tarefa, perceba que colocaram diagnósticos de pielonefrite, lombalgia mecânica e urolitíase como diagnósticos diferenciais de herpes zoster, após essa imagem ter sido liberada para o candidato. Um médico que tenha conhecimento sobre herpes zoster jamais falaria tais diagnósticos diferenciais, pois estaria totalmente em desacordo. Dessa forma, o candidato mais uma vez é prejudicado, por não verbalizar na prova aquilo que a banca indicou como padrão de resposta. E o que mais assusta é que a banca citou o Wikipédia como referência bibliográfica para justificar a permanência desses diagnósticos diferenciais. Esse item seria pontuado se falasse de urgência. Depois passou a ser considerado se verbalizasse em até 72 horas. Essa alteração é injustificável e só tende a prejudicar ainda mais o participante da prova. Esse outro item, de outra simulação de atendimento, exigiu uma bateria de exames e até uma punção licórica devido a um episódio de febre do recém-nascido. Perceba, era uma situação de atendimento médico de um recém-nascido de 25 dias que comparecia com episódio de febre. E a banca exigiu do candidato a solicitação de 8 tipos de exames, incluindo uma punção de líquido cefalorraquídeo, o que na prática médica não seria aplicado para esse paciente. Em toda a prova foi solicitado que o candidato executasse de acordo à ordem de tarefas, como se a prática médica não permitisse realizar novos questionamentos, solicitar novos exames em momentos posteriores às solicitações iniciais, além de ter incluído síndrome cardiológica rara na prova da segunda etapa, ao invés de colocarem doenças corriqueiras que aparecem nas nossas UPAs e nos postos de saúde do nosso Brasil. Em uma simulação de atendimento, o paciente era para ser um adolescente, porém não havia paciente, e sim apenas a sua mãe. E pasmem, a prova exigiu que o médico investigasse até pelos pubianos e tamanho de testículo do paciente, que estava ausente no momento. Outra grande reclamação dos candidatos é justamente a nota de corte. Na década passada,
tínhamos nota de corte de 50%, tanto na primeira fase quanto na segunda. Porém, de 2020 para cá, essa nota de corte subiu exageradamente, atingindo até marcos aí de 66,9% para a aprovação do candidato. Então, a nota de corte subiu sem justificativa, sendo que a complexidade da prova aumentou consideravelmente. Consequentemente, um aumento da nota de corte, aliado a uma complexidade da prova ainda mais acentuada, isso reflete diretamente na taxa de aprovação dos candidatos, o que de 2020 para cá tem diminuído consideravelmente. Mas não bastasse todos esses itens que eu elenquei aqui. Um grande problema dessa prova de 2022.2, que saiu o resultado preliminar no dia 1º de fevereiro, é justamente porque ela foi muito mal corrigida. Semelhantemente a anos anteriores e que a correção realmente iria muito mal, essa de 2022 se superou. Muitos candidatos reclamando que a nota está lá. A nota está presente, foi verbalizada e executada a tarefa igual o padrão de resposta. Porém, receberam sua pontuação zerada para diversos itens. Por isso, se nada ocorrer para que ajuste todas essas falhas de correção, muitos candidatos serão prejudicados. Existem candidatos que inclusive estão alegando que a banca ocultou de fornecer a pontuação em mais de 20 pontos. Esse problema de falha de correção já é conhecido entre os candidatos. Isso ocorre desde a primeira fase na prova discursiva, quando muitos candidatos redigem, elaboram as suas respostas e mesmo assim, com a resposta idêntica ao padrão de resposta do INEP, essa nota vem zerada para o candidato nesse item. A prova prática, semelhantemente, apesar de ser gravada, muitos pontos, mesmo sendo verbalizado pelo candidato, tarefas sendo executadas, a banca simplesmente se omite de pontuar este candidato. Então, falhas como essa vão gerar graves erros e irreparáveis para esses candidatos e para a sociedade. Com isso, uma série de questionamentos são levantados pelos candidatos. O primeiro é: quem está corrigindo as provas do Revalida desses candidatos à revalidação médica? Existe algum interesse em reprovar esses candidatos? Qual o interesse em aumentar a nota de corte e, consequentemente, aumentar a complexidade dessa prova? Qual o interesse em ter itens no padrão de resposta, sendo que não houveram tarefas expressas e claras para sua execução? Esse valor de mais de R$4.000 que é investido em uma prova prática, porventura não poderia ter um melhor investimento, ter um melhor retorno de correção e execução da prova por parte da banca? E mesmo após os recursos realizados pelos candidatos, por que mesmo assim muitos candidatos foram reprovados, sendo totalmente ignorados os seus recursos individuais? O fato é que, se nada for feito até a divulgação do resultado definitivo previsto para o dia 9 de março, acontecerá um massacre de sonhos, de projetos familiares e de investimentos em profissionais da medicina. E vale ressaltar que muitos desses médicos que estão tentando revalidação médica, eles já fizeram processo seletivo juntamente com outros médicos formados aqui no Brasil, que já atuam para a prova de residência médica e foram aprovados. Assim como, recentemente, teve aqui no Brasil a prova para processo seletivo de médicos pelo Brasil, o programa do governo federal, concorrendo também com outros médicos formados e que já atuam aqui no Brasil. Então, se eles são aprovados em processos seletivos concorrendo com outros médicos que já atuam no país, será que o problema está nesses médicos ao fazer a prova do Revalida, ou existe algum problema inerente à aplicação e correção do Revalida? Então essa é uma reflexão muito interessante a se fazer. Até que ponto a exigência que é cobrada no Revalida realmente está sendo justa para se avaliar a competência médica de um candidato? E se você não estiver acreditando em mim e quiser comprovar as reclamações realizadas por esses candidatos, é só acessar aqui o nosso Instagram e ver as dezenas e dezenas de reclamações com riqueza de detalhes
feitas pelos próprios participantes do processo seletivo do INEP. E eu estive conversando diretamente com alguns candidatos. Eles resolveram gravar um próprio depoimento e nos enviar, para que você possa ter ciência do que está acontecendo. Prestei a prova da Revalida a primeira etapa, passei com êxito, aprovando com mais de 10 pontos, sobrando. Também prestei a prova do concurso dos médicos pelo Brasil, onde eu fui aprovado. Prestei a prova do INARI, que é a prova de residência, para serviço geral, também fui aprovado. Porém, após o ocorrido da falha de correção da prova prática do revalida da segunda etapa do Revalida, após mudança de gabarito, eu não vou poder assumir nenhum dos dois concursos que eu disputei com médicos já formados no Brasil, que trabalham já há muito tempo no Brasil, que estão bem estabelecidos, e conquistei com êxito, porém não vou poder assumir nenhuma delas por conta da má correção do exame prático do Revalida. Eu sou médico formado pela Argentina, pela Universidade de Morón. Eu sou biólogo, sou bacharel em biologia e sou pós-graduado em biologia celular. Fiz a prova do Revalida 2022.2, teórica. Consegui aprovar, mesmo a prova sendo bastante difícil. A parte disso também, eu fiz uma prova a nível federal, um concurso público, onde eu concorri com outros médicos formados no Brasil, concorrendo a uma única vaga e passei em primeiro lugar. Por que eu estou falando isso? A prova de revalidação de 2022.2, a famosa e polêmica prova, ela me reprovou. Da minha prova foram tirados exatamente 20 pontos, que resultaram da minha reprovação. São pontos que foram verbalizados em alto e bom som. Assim como eu tenho amigos cirurgiões, intensivistas, obstetra, pediatra, e que também não passaram na prova. Então o problema é o quê? A prova ou o problema são os médicos? Então eu vou falar por mim, mas eu tô falando por muitas outras pessoas também que não têm coragem de vir aqui e assumir essa questão, que é muito séria, tá? E eu espero que esse recado chegue nas pessoas que têm que chegar, porque daqui a pouco isso tá virando um problema de saúde pública. Eu estou doente por conta do processo de revalidação. Hoje eu sou uma pessoa diagnosticada com depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e estou tratando, por exemplo, queda capilar, que claramente tem fundo emocional de estresse. Eu estou tomando 5 remédios, estou fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Isso foi perceptível pela minha família. Eu estava no fundo do poço e cheguei a verbalizar e até fazer algumas ações de pensamentos e ações suicidas. Eu sei que é muito pesado o que eu estou falando, mas é realidade. E não sou só eu que estou passando por isso, eu tenho trocado com muitos outros colegas, e esses pensamentos vêm à nossa mente porque somos hoje marginalizados, somos médicos e não podemos trabalhar, e temos dificuldade de revalidar nosso diploma pela injustiça. O INEP revalida adoece, a gente merece todo o respeito do mundo. Que esse vídeo desperte a grande mídia para o debate desse tema, que desperte os políticos eleitos na última eleição, em busca de fazer um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário. Que desperte o próprio INEP, pois se essa injustiça se perpetuar, até o resultado final será uma chacina de sonhos, de esperança, de muitas famílias que estão depositando por anos nesse candidato, em prol deles conseguirem exercer essa profissão que é tão nobre e ajudar a milhares de brasileiros que estão desassistidos de atendimento médico nesse momento em todo o país.